Boa noite, irmã, graça e paz. Boa noite, Sejam irmã muito Lília. bem-vindas, sejam muito bem-vindas Obrigada. para mais uma noite estarmos juntas aqui para Amém. exaltar, engrandecer e agradecer também por todos os feitos, né, que Deus tem feito em nossas vidas, né? Por tudo que Ele tem nos proporcionado, né? Por cada livramento, por cada cuidado que Ele tem tido com nós, com os seus, né? Com nossa família. E estamos aqui, né? Mais uma noite, né? Amém. E quero orar, né? Vamos fazer uma oração agora, para que depois eu venha passar a palavra para a irmã Karina. E nós estamos ainda falando dos testemunhos, né? E temos mais um testemunho para edificar, né? As irmãs, esse testemunho de Karina. E vamos fazer uma oração agora. Santo, maravilhoso Pai. Em tua presença, Pai, estamos mais um dia, mais uma noite, ó Pai, para exaltar, Pai, para engrandecer, Deus, o teu santo nome, ó Pai. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas casas, na nossa família, Pai, em nosso meio, Deus amado, em nossos familiares, Pai. Obrigada, Deus, por cada dia que o Senhor tem nos sustentado, Deus, por cada dia que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem, Pai, suprido as nossas necessidades, Deus amado. Tem dado livramento, Deus, que nem podemos ver, mas o Senhor tem estado conosco, Deus, nos livrando, Pai, de todo o mal, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, continua, Deus, nos fortalecendo, Deus amado. Continua, Deus, protegendo, Pai, a nossa família, a nossa casa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Venha a cada dia nos fortalecer, Pai. Venha a cada dia dar-nos sabedoria, Deus amado, em nome de Jesus, Pai amado. Continua conosco, Deus amado. Que cada palavra, Deus amado, que venha sair, Deus, da boca da tua serva, Senhor, Karina, Pai, venha ser para edificar nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te oramos e te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Amém. E agora eu passo a palavra para a irmã Karina. Amém, irmã Lilian. Obrigada. Tá me ouvindo, né, direitinho? Estou. Acho que Amém. as irmãs também estão. Amém. Bom, eu queria começar, né, esse testemunho, né, esse momento de compartilhar com as irmãs, deixando um versículo bíblico, que esse versículo bíblico, Deus, ele falou comigo desde a gestação, né, de Joaquim. É Provérbios 16:1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Amém. Eu fiz algumas anotações aqui para poder me nortear, né, e as irmãs poderem entender, né, e participar junto comigo desse testemunho de Joaquim. Em que fase da minha vida eu estava quando Joaquim chegou, né? E Joaquim chegou em 2021, em plena pandemia. Em plena pandemia, né? A pandemia começou, se eu não me engano, em 2020 e Joaquim chegou em 2021. E eu estava, nessa época, eu estava trabalhando, né? Mas para as irmãs entenderem melhor, eu não tenho só Joaquim, eu tenho dois filhos, né? E o mais velho é o Paulo, minha bênção, né? Meu primogênito, uma criança linda que eu amo. Meus filhos são bênção em minha vida. E Paulo hoje tem 9 anos, né? 9 anos de idade. Então, quando Joaquim chegou, Paulo estava com 5 anos. Eu estava trabalhando, né? Estava no mercado de trabalho. E eu queria compartilhar com as irmãs que
É, quando eu tive Paulo, né, a minha primeira gestação, eu decidi que eu só trabalharia após os 3 anos de Paulo, né? Eu não queria colocá-lo numa creche ou numa escola antes que ele completasse os 3 anos de idade. E aí, quando ele completou os 3 anos, com muita luta, eu voltei para o mercado de trabalho. Trabalhar sempre esteve na minha essência, né? Eu sempre trabalhei desde muito cedo. Então, trabalhar para mim era uma necessidade, não só por uma questão financeira, mas uma necessidade realmente de me sentir bem, de me sentir útil, né? E o que é a realidade de muitas mulheres hoje em dia, a gente tem essa necessidade de trabalhar. Mas, quando foi em 2021, né, eu estava trabalhando, estava em plena pandemia, e aí eu descobri a minha gestação de Joaquim. Descobri a gestação, descobri que eu estava grávida. E quando eu descobri essa gestação de Joaquim, foi um choque, porque eu estava em plena pandemia e não estava nos meus planos, né? Então, não estava nos meus planos, mas aí é que entra esse versículo, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aí Joaquim chegou, né? Tanto é que Joaquim, o significado de Joaquim significa estabelecido por Deus, né? Eu sou aquelas mães que ainda escolhem o nome dos filhos pelo significado. E Joaquim significa estabelecido por Deus, porque eu entendi que estava nos planos do Senhor. Eu entendi que era da vontade de Deus, né, que Joaquim viesse completar a nossa família. E Paulo sempre pedia um irmão, mas na minha mente eu não tinha mais como, né, ter um outro filho e Deus aí enviou Joaquim. A minha gestação de Joaquim, ela foi uma gestação tranquila, né, apesar da pandemia, eu continuei trabalhando até 8 meses, eu continuei trabalhando e nós descobrimos a, se eu não me engano, foi com 32 semanas que eu fui fazer uma ultra normal, a ultra, e a médica ela identificou que havia algo de errado, né? Errado na formação no coraçãozinho de Joaquim, em uma das veias, né? Da aorta. E aí, quando ela identificou isso, ela me encaminhou para um especialista e nós procuramos esse especialista. Quando nós chegamos no médico, né, fomos fazer esse exame, ele de cara identificou que realmente havia, havia um problema, né, com a aorta de Joaquim, só que ele pediu que eu voltasse na 33ª semana, né, 33 semanas, para confirmar, por meio do exame, de fato, se havia ou não. Ficava melhor de ver com 33 semanas. E quando eu fui fazer esse exame, né? Aí foi eu e meu marido, e lá, né? Lá o médico confirmou que Joaquim tinha uma cardiopatia congênita, né? A cardiopatia congênita desde o ventre, desde a formação. Então, nós começamos daí, o testemunho de Joaquim começa daí, né? Nós descobrimos, para a glória de Deus, que Joaquim tinha uma cardiopatia. Eu não tinha nem noção, não fazia a mínima noção, é, do que era uma cardiopatia, eu não tinha noção do que iria acontecer daí para frente, mas eu fui tomada por um medo, né? Eu fui tomada por um medo, ao mesmo tempo que eu tinha medo do que viria, eu passei a entregar nas mãos de Deus, né? Todo esse processo foi um processo que me gerou muita ansiedade pelo fato de que nós já estávamos no período da pandemia, né? Mas eu sabia que o Deus que havia permitido a vinda de Joaquim também cuidaria dele nesse processo, né? E aí não foi só a gestação, né? Quando, quando eu estava com 36 semanas, eu estava no trabalho e Deus fez outro milagre na minha vida, né? Porque eu tive, após tomar um açaí, eu tive uma fibrilação atrial, né? Que é o movimento do coração, né? O nosso coração bate, né? Bombeando sangue, e na fibrilação ele começa a disparar em tremores, né? Me corrija se tiver alguém aí da área, mas foi assim que o médico
me explicou que funcionava lá na hora, né? E aí, o que é normal para os nossos batimentos, que é 65 batimentos por minuto, meu coração foi a quase 200, quase 190 batimentos, né, por minuto. E eu me lembro que nessa época eu estava no trabalho, estava executando minhas tarefas, minhas atividades, quando terminei de tomar o açaí e o meu coração disparou, né? E aí eu chamei a pessoa que trabalhava comigo, fui socorrida, fui levada, né, à urgência. E na urgência de entrada, quando o médico me atendeu, ele verificou meu coração e viu que realmente eu estava tendo uma fibrilação atrial. Foi pedido uma UTI, mas na época não tinha UTI na hora, porque os hospitais estavam lotados, né, de pacientes com a Covid. E eu fiquei nessa luta, porém Deus também cuidou e providenciou, né? Os equipamentos da UTI desceram para a enfermaria e Deus cuidou ali de mim. Foi um momento de muita pressão, né? De muito mover de Deus, porque ali eu estava correndo risco, né? Na questão da gestação e até da minha própria vida, né? Mas eu vi o cuidado de Deus. E a partir dali, irmãs, eu vi que Deus estava querendo trabalhar na minha vida e na minha família, né? Ele ali começou um processo em mim de mudança, um processo de falar comigo mesmo. E dentro daquela UTI, né, a médica disse: nós precisamos reverter, né, esses batimentos cardíacos. E caso a gente não consiga com medicação, a gente vai ter que resolver com cirurgia ou fazer uma cirurgia no para retirar, né, o bebê para fazer um parto prematuro. E aí, para a glória de Deus, antes das horas, né, que no caso eram 48 horas que tinha para reverter, para a glória de Deus, mudou de médico, o médico aumentou a dosagem da medicação e aumentando a dosagem da medicação, foi revertido o quadro e os batimentos começaram a baixar, né? E mais para frente eu vou explicar para as irmãs, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Preocupada com tudo à minha volta. A verdade é que eu sempre gostei de estar à frente e de resolver tudo na minha vida. E isso já fazia parte da minha rotina, né? Então, houve esse momento, né, na minha vida para que Deus começasse a trabalhar em mim e dissesse: eu estou no controle, né? Ultimamente eu tenho refletido a respeito disso, porque às vezes a gente diz assim, é até uma frase habitual, não sei se na vida de todo cristão, mas às vezes a gente tem mania de dizer assim: não se preocupe, Deus está no controle. Mas será que realmente a gente deixa Deus no controle, né? Vamos refletir a respeito disso. E aí, irmãs, para a glória de Deus, eu tive alta depois de 5 dias, né? Vim para casa, mas tinha Joaquim, né? E aí, o médico que havia feito meu exame, um médico abençoado, disse para mim o seguinte: Karina, você precisa de uma UTI, porque quando o Joaquim nascer, ele vai precisar ir direto para uma UTI, então você precisa ir para um hospital público que tem uma UTI. Então eu pensei, quais são os hospitais, né, que tem UTI? O Santa Catarina tinha UTI e a maternidade Januário Cico. Não sei, acredito que as irmãs conheçam. E então eu fiquei na expectativa de ir para Januário, mas Deus disse: você não vai para Januário, você vai para o Santa Catarina. Deus providenciou uma médica no postinho, né, no bairro que minha mãe mora, providenciou uma médica no postinho. A médica de Deus também, enviada de Deus. Tudo foi no controle de Deus, irmãs. Nada estava sobre meu controle, absolutamente nada. Deus estava cuidando de tudo. Então, cada pessoa que foi entrando no meu caminho, eu fui vendo o cuidado de Deus. Quando eu estava com 38 semanas, né, eu já tinha ido nessa médica no postinho, ela já estava ciente de toda a situação. Quando eu estava com 38 semanas, durante a noite, me veio a frase do médico: você não pode chegar nas 39 semanas, você precisa fazer um parto cesárea, você não pode entrar em trabalho de parto. E aí eu fui mandei a mensagem para essa médica que
prontamente me respondeu logo cedo e disse: Karina, eu vou estar no postinho, né? Vou estar no atendimento e eu preciso que você vá lá. E eu fui. 38 semanas, fui no posto. Quando cheguei lá, ela me atendeu, só que eu passei mal, né? E ela já sabendo de todo o meu histórico, já sabendo de tudo que havia ocorrido, já sabia, né, de todo o caso de Joaquim, ela olhou para mim e disse: Eu vou internar você hoje e você vai para o Santa Catarina. Ela ainda perguntou assim: Você quer ir para lá? Eu disse: Doutora, eu vou para lá, vou para o Santa Catarina. E aí, quem trabalha nessa área de saúde sabe que vaga na UTI é muito difícil para criança, muito difícil mesmo. E ela trabalhava, né, no Santa Catarina, ligou para lá e disse assim: Olha, eu estou precisando de uma vaga na UTI para uma criança que vai nascer. Ela tem uma cardiopatia e eu preciso dessa vaga na UTI. Irmãs, Deus estava cuidando de tudo. Deus colocou essa médica no meu caminho, Deus fez ela ligar naquela hora, eu passei mal, ela ligou naquela hora e naquela hora tinha a vaga para Joaquim. E ela disse: Eu preciso que vocês segurem essa vaga, a paciente está indo para aí agora. E aí eu fui em casa, só do tempo de vir em casa, pegar minhas coisas e ir para o hospital. E lá no hospital, Joaquim nasceu no outro dia, né? Deus estava, como eu disse, cuidando de tudo, né? Mas o meu marido não podia entrar, nós estávamos na pandemia e nem podia levar celular. Então, naquele momento que eu entrei para o parto, era eu, Deus e Joaquim, e as orações do lado de fora, né? A igreja orando, as pessoas, né, que conheciam a nossa trajetória orando e intercedendo a Deus pelo parto, e meu marido do lado de fora, sempre me acompanhando, mas como não pude entrar, do lado de fora, né? E Joaquim nasceu. Quando Joaquim nasceu, eu vi Joaquim, né? E só deu tempo deles me mostrarem Joaquim, bem cabeludinho, né? Um bebê bem gordinho. E aí eu olhei e eles tomaram Joaquim, né? Pegaram Joaquim e levaram para UTI. O pediatra fez alguns exames e levaram ele direto para UTI. Em plena pandemia, irmãos, aquilo foi uma loucura para mim, porque eu fiquei na sala do pós-cirurgia, né, depois do parto. Fiquei nessa sala, não tinha vaga para eu descer para a enfermaria. Eu não conseguia me mexer ainda por causa da anestesia, né, que vai passando depois, e eu só conseguia ouvir as pessoas dizendo assim: desce fulano, que fulano é do interior, desce cicrano, que cicrano é de não sei de onde, sempre priorizando e eu ficando para trás, e aquilo já estava me dando uma agonia, eu não conseguia falar com ninguém, né, não conseguia comunicação. E aí eu fiquei esperando até descer e ir para a enfermaria. Quando eu fui para a enfermaria, irmãs, a primeira coisa que eu queria era alguém perto de mim. E a segunda era ver o meu filho, né? Então eu entrei em contato com a assistente social que foi, ligou, meu marido entrou, consegui vê-lo e em seguida eu pedi para ver meu filho, né? Tudo aquilo era muito novo para mim, porque eu nunca tinha entrado numa UTI, eu nunca tinha vivido nada disso, tudo era muito novo. E eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de entrar em hospital, sempre evitei, sempre deixava que outra pessoa fosse acompanhar, enfim, sempre evitei de todas as formas. Mas aquela luta, né, aquele processo era meu. E aí eu entrei pela primeira vez numa UTI neonatal, e ali estava meu filho, né? Eu já estava com acesso, um acesso na cabeça, porque ele tinha que ficar com acesso na cabeça para receber a medicação. Mas, enfim, com a cardiopatia de Joaquim, Joaquim nasceu com a coagultação aorta. O que é a coagultação aorta? É um estreitamento na veia aorta. A veia aorta estava estreita e o sangue que passa pela aorta para ir para todos os órgãos do nosso corpo e circular em todo o nosso corpo, não tinha como passar porque estava estreito, né? Então ele precisava de uma cirurgia. Sem a cirurgia, ele precisava da medicação. E foi isso que aconteceu. Ele foi para a UTI, porque na UTI ele estava com a medicação na veia, alargando a horta para o sangue circular, né? Então foi um processo. Eu não podia pegar ele
na UTI, não podia colocá-lo nos braços, eu não podia. Eu só fazia chorar, olhar para ele, ver ele naquela situação e pedir a Deus que nos desse uma oportunidade de uma cirurgia, porque ele teria que ser transferido para um hospital de referência, né, para fazer a cirurgia cardíaca. E ali eu entrei num processo, né, num processo de luta. Eu estava com meu filho aqui fora, eu estava com minha família, né, meus familiares orando por mim. Eu também tinha o meu filho que eu precisava dar atenção e eu ficava dividida entre um e outro, mas eu sabia que a prioridade naquele momento, no sentido de cuidado, era Joaquim, né? E aí ele continuou na UTI até receber uma vaga, né? Apareceu uma vaga para ele fazer a cirurgia. Depois de 7 dias internado na UTI do Hospital Santa Catarina, ele foi transferido para o hospital de referência, né, em cirurgias cardíacas infantis. E ele foi transferido para esse hospital, que também foi uma loucura, porque quando a gente chegou lá, não podia ficar acompanhando, somente eu. Eu já não estava bem emocionalmente, no sentido de que estava muito abatida por todo o processo, né? Eu não tive repouso. Eu saí da cirurgia e eu tive que me levantar e ver o meu filho na UTI. Eu fazia questão de vê-lo na UTI, né? Eu estava vendo o testemunho da outra irmã que compartilhou, e ela falando e ficava me passando os flashes, né, na minha mente, e eu sabia exatamente como é que era aquele processo. Então, eu também não tive essa opção. Eu tinha que me levantar e ver o meu filho na UTI, eu fazia questão de vê-lo, mesmo que eu não pudesse dar de mamar, mesmo que eu não pudesse colocá-lo no colo, eu queria ver, eu queria saber como é que ele estava. E assim eu fui. Quando ele foi transferido, né, para o hospital, ele chegando lá, nós ficamos lá, ele foi atendido pelos melhores cardiologistas, inclusive o cardiopediatra dele, um médico de referência, né, uma bênção de Deus, doutor Raimundo. E o que acontece é que no segundo dia, depois da transferência, ele fez a cirurgia cardíaca, né? E essa cirurgia foi um sucesso, de acordo com os médicos, deu tudo certo nessa cirurgia. Foi feita a correção, o médico me explicou como foi feito um alargamento na aorta dele. Não foi feita uma cirurgia de peito aberto, porque normalmente cirurgias cardíacas é feita aquela cirurgia, né? Não sei se as irmãs já viram, de peito aberto que abre daqui aqui até embaixo, né? E aí não foi feita essa cirurgia, né? A cirurgia dele foi feita pela lateral, na costela. Tanto é que ele tem a cicatriz aqui na costela, na lateral. E aí, Joaquim fez a cirurgia, estava reagindo bem após a cirurgia, mas o quadro clínico dele começou a mudar. Joaquim começou a ter um inchaço abdominal inexplicável. Joaquim foi entubado para a cirurgia e continuou entubado após a cirurgia. E aí eles não destubavam ele, porque ficavam observando a saturação dele, o abdômen dele começou a inchar, ele começou a ter um quadro clínico, uma piora, e eu não conseguia entender aquilo que estava acontecendo, e às vezes eu perguntava e ninguém me explicava exatamente o que estava acontecendo. Suspeitaram que ele estava com Covid, mas na verdade fizeram exames, isolaram a gente, ele não estava com Covid, foi uma loucura dentro da UTI. Né? Eu fiz exame cerca de 2 vezes, ele fez exame, que aquele exame de Covid é extremamente invasivo, e nós fizemos e não foi diagnosticado Covid nada. E eles continuaram investigando todos os dias. Joaquim fazia exames, todos os dias eles coletavam, faziam raio-x e ninguém me dava um diagnóstico, né? E aquilo começou a me afligir, porque eu olhava para o meu filho e eu via que o semblante dele estava desfalecendo, né? Esse é meu gato miando aqui, viu, irmãs? E aí, ali dentro daquela UTI, eu comecei uma luta, né, de oração mesmo, de clamor a Deus e dizer, Senhor, me mostra o que é que está acontecendo com meu filho, porque ninguém está me dizendo nada. E eu comecei a ver o quadro de Joaquim piorar, né? E aí foi quando começaram a dar uma dieta para ele.
Joaquim não estava se alimentando, estava no soro, e aí a médica foi, chegou e disse para mim que iam começar a dar uma dieta parenteral. Não sei se as irmãs conhecem, mas a dieta parenteral, né, é uma dieta dada que é diretamente na veia para que a criança possa se alimentar. E aí, irmãs, nesse momento que começaram a dar essa dieta parenteral, eu comecei a me preocupar e teve uma noite em que eu estava tão angustiada que entrou a médica da UTI, né? Quando uma das médicas do plantão entrou, eu abordei ela e eu disse: Olha, doutora, eu preciso saber o que meu filho tem, porque ninguém me diz nada, ninguém me diz o diagnóstico, ninguém me diz o que é que está acontecendo, eu estou vendo meu filho piorar. E ela olhou para mim com muita seriedade e ela disse: Mãe, eu sou mãe, mas eu não vou lhe falar como mãe, eu vou lhe falar como médica. Como médica, eu vou lhe dizer que o seu filho, ele está com uma infecção generalizada, ele está muito grave. E nós já estamos fazendo exames para ver o que é que está acontecendo. Irmãs, aquilo para mim, sozinha, dentro de uma UTI, foi um desespero completo. Era eu, Deus e Joaquim. Quando ela saiu, eu me ajoelhei na UTI, eu fui orar e fui clamar a Deus: Deus, dá vida ao meu filho, né? Restaura a saúde dele, cura o que precisa ser curado. E eu comecei a orar. Mas a partir dali, eu via o quadro de Joaquim piorando, né? Foi quando Deus falou uma frase muito interessante, né? O Senhor falou ao meu coração assim: você precisa olhar além do que os seus olhos estão vendo. E eu via, irmãs, meu filho piorando, eu via o olhar dele, ele estava entubado, ele não conseguia chorar, ele não conseguia se expressar de nenhuma forma. Então, tudo que ele tinha era o olhar. Quando eu olhava para ele, eu sentia que ele não estava bem. Eu olhava e ele olhava para mim. E era como se ele quisesse me falar, né, alguma coisa. E por olhar a gente se comunicava. E ali, irmãs, eu continuei em oração, continuei clamando. E o abdômen dele começou a inchar, 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 inchar. Eu comecei a me desesperar com aquilo, né? E aí chegou uma enfermeira, né, uma técnica de enfermagem. E naquele momento ela foi antiética, mas eu entendi depois que tudo, né, que acontece, até a questão do ser antiético, está no controle de Deus, viu, irmãos? Vamos entender aí. Ela chegou assim e disse assim: ele está na parenteral, na dieta parenteral, então houve uma perfuração. Quando ela disse isso, eu enlouqueci, né? Eu enlouqueci. Eu disse: houve uma perfuração, e aí eu entendi que havia uma perfuração no intestino. Foi quando eu chamei a médica do plantão e eu disse: eu preciso que vocês me digam agora o que está acontecendo, né? E aí a médica pediu vários raios-x, vieram bater os raios-x e depois que bateram os raios-x foi diagnosticado uma perfuração do intestino, né? Então Joaquim estava com quadro, né, de sepsis, teve uma infecção generalizada, essa infecção generalizada deu uma enterocolite necrosante, onde parte do intestino dele necrosou e por ter necrosado houve uma perfuração. Dessa perfuração vazou fezes, né, para o organismo dele. E aí a médica que estava no plantão na hora disse: "Olha, nós vamos transferi-lo para o Varela Santiago e ele vai precisar fazer uma cirurgia de urgência." E continuava eu ali, Joaquim e Deus, né? Eu intercedendo, clamando ao Espírito Santo de Deus, pedindo ao Senhor por socorro, que trouxesse vida ao meu filho, né? E naquele momento em que Joaquim foi ser transferido, para as irmãs entenderem, a, a médica, ela olhou, né, para a médica da UTI da SAMU, né, que veio pegar, e aí ela olhou para a médica e disse assim: esse daí, só Deus. E ali, irmãs, naquele momento, eu mais uma vez disse: meu Deus, que médica antiética, que coisa, isso não é coisa de se dizer. Mas ali, irmãos, eu entendi que para um milagre acontecer, o homem precisa dizer,
que é só Deus que vai fazer agora. Porque tudo que o homem podia fazer, tudo que estava nas mãos do homem fazer, ele fez, né? Então, para Deus operar um milagre, nós precisamos deixar nas mãos dele, deixar ele agir. E ali foi quando Deus começou a agir. Joaquim foi transferido. Eu estava já em estado de choque, porque toda aquela situação, né, que eu estava passando, o meu marido não podia estar presente comigo. Nessa transferência, ele foi me acompanhando de casa, né? A gente foi se falando por telefone e eu já estava realmente no estado bem assim, bem, não sei nem a palavra que eu uso agora, mas estava realmente no estado de choque, porque eu não sabia como lidar com aquela situação. E aí eu só clamei ao Senhor. Quando Joaquim foi transferido, ele foi recebido na UTI por uma médica, a médica que estava de plantão. E aí, mais uma vez, o cuidado de Deus. Mais uma vez, Deus cuidando. Vou chegar a essa parte do cuidado de Deus por meio dos médicos, viu? Joaquim foi operado. Essa médica, eu fiquei ainda de frente para UTI, né, neonatal do Varela. Fiquei, acho que, nem sei quanto tempo, irmãs, porque eu perdi a noção do tempo na hora. Eu fiquei parada lá, assim, num estado que eu não sei explicar para as irmãs. Eu fiquei parada e fiquei orando e clamando a Deus e eu não sabia mais se eu levantava, eu não sabia o que fazer. Essa é a verdade. Então, depois de, eu acredito que cerca de 30 minutos, a médica veio até onde eu estava, olhou para mim e disse assim: Mãe, você precisa ir para a casa de apoio. A casa de apoio do Varela Santiago fica por trás, né, do Varela Santiago. Eu disse: Tá certo. E ela viu que eu estava no estado de choque, né? Então ela disse assim: Mãe, a técnica vai com você. Ela vai lhe levar até lá. Você já jantou? Você já comeu, mãe? E eu não tinha comido, eu não tinha feito nada, mas eu também não estava com vontade de comer. Eu estava, como eu disse, num estado realmente de choque. E aí ainda fui na cozinha, tomei um copo de suco e fui para casa, né? Para casa de apoio. Quando eu cheguei na casa de apoio, irmãs, havia outras mães lá com seus filhos na UTI, com seus filhos sobre cuidado médico, e eu só fazia chorar, porque era o que eu conseguia naquele momento. E foi ali que eu fui amparada por outras mães, né? Outras mães que me abraçaram com palavras, que me deram força, né? E ali Joaquim ficou. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo, porque eu não tinha notícia, só sabia que eu entreguei ele nas mãos de Deus, né? E sobre o cuidado de médicos que iriam operar o intestino dele. No outro dia pela manhã, eu fui até a UTI, recebi a notícia de que Joaquim havia operado o intestino. A médica me explicou que ele havia removido 20 centímetros do intestino dele, né? E ali foi mais uma batalha para mim, porque essa cirurgia de intestino é uma cirurgia muito delicada, né? Muito delicada. Para encurtar o testemunho, né? Para não ter que entrar em tantos detalhes, né? Eu vi três bebês saindo da UTI que faleceram após uma cirurgia de intestino ou ligadas ao intestino. E no primeiro dia que eu cheguei, eu recebi a notícia, né? De um bebezinho que tinha recebido alta para a enfermaria, tinha feito uma cirurgia, né, do intestino e havia falecido. E aquilo foi outro choque para mim, né? Foi outro choque. Mas a mensagem, né, a frase vinha ao meu coração: você precisa olhar além do que os seus olhos podem ver. E quando eu estava lá no Hospital Santa Catarina, numa madrugada que eu estava na casa de apoio também, numa madrugada em que eu estava orando, eu não consegui dormir nessa noite, e quando eu amanheci o dia, eu não sei quem foi que colocou aquele louvor, mas o louvor dizia assim: é, vai passar. Acho, não sei se as irmãs conhecem esse louvor. Vai passar, eu sei que essa luta vai passar. Está doendo mais, né? Não vai querer parar. E quando eu estava lá, Deus começou a falar comigo por meio desses louvores, né? Eu já estava no Varela Santiago. E Deus me trouxe à memória esses louvores. E o outro louvor que Deus falou comigo nessa mesma manhã foi aquele louvor que diz assim: descansa, quem te prometeu garante.
Irmãs, quando eu estava ainda lá no Santa Catarina, Deus usou um médico. Fizeram um culto lá, os enfermeiros, médicos, sempre faziam um culto lá na parte externa do hospital e chamavam as mães da UTI. Eu participei desse culto. E o médico, em uma palavra, ele leu Lucas, né? E ele disse assim: haverá alguma coisa impossível para Deus? E ele disse: olha, mães, a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. Não se contente com o diagnóstico do médico, porque às vezes nós acreditamos e damos mais ouvido ao que o médico diz do que aquilo que Deus diz. E Deus está dizendo para você nessa manhã que nada é impossível. E aí eu fui me lembrando, Deus foi me trazendo à memória tudo que ele ia falando comigo e todas as pessoas que ele ia usando. E para resumir, irmãs, Joaquim passou ali cerca, né, do processo da cirurgia até a internação no Varela, após cirurgia do intestino, ele passou cerca de 2 meses entubado, né? Foram quase 2 meses até a alta. E Joaquim passou por esse processo. Cada dia eu descia, né, saía, ia lá na UTI para ver meu filho, e foi lá que eu consegui descansar. Foi lá que eu consegui realmente ter uma noite de sono, porque Deus falou comigo, você precisa descansar e confiar, né? Então eu me lembro que da casa, né, da parte de trás do Varela, dava para a gente olhar o hospital. A gente ficava na janela e olhava o hospital. Todas as noites eu ia na janela, colocava as minhas mãos em direção à UTI e eu orava. E eu não orava só por Joaquim, eu orava por todas aquelas crianças, né? Eu intercedia, eu orava, eu clamava. Eu entendi que Deus havia me chamado ali também para que outras mães fossem alcançadas e com quem eu tive a oportunidade de compartilhar do amor de Deus, eu compartilhei com aquelas mães que ali estavam, eu compartilhei da minha fé, eu orei por, pelas mães, né, principalmente por aquelas que perderam seus filhos, vi elas chorando, vi elas no desespero de ter perdido seu filho, orei por elas, né, clamei a Deus e eu fui sentindo o mover de Deus. Os dias foram se passando e Joaquim foi tendo melhoras para a glória de Deus, né? Joaquim foi tendo melhoras. Eu precisava olhar além daquilo que os meus olhos podiam ver. E eu fui crendo, fui descansando, fui confiando que Deus estava fazendo. E chegou um momento que eu estava tão descansada que me chamaram e disseram, mãezinha, Joaquim está se alimentando. A gente começou hoje a dar o leite, né? O leite materno. Nós começamos a dar hoje o leite materno dele. E ele está se alimentando. E ele vai ter alta para enfermaria. E eu não acreditei que Joaquim ia ter alta para enfermaria, né? Aquilo para mim foi uma felicidade tão grande que eu fiquei sem saber o que fazer. E eu parecia criança. E eu olhei para a enfermeira e disse: e agora o que que eu faço? Ela disse: agora você vai lá, pega suas coisas, né, na casa, vai lá, pega suas coisas e traz para cá, que você agora vai ficar na enfermaria com ele. E eu ali ia estar lado a lado com meu filho, né, pela primeira vez. E eles disseram, isso, irmãs, antes disso eles destubaram, né? Tiraram um tubo de Joaquim. E aquilo para mim já foi uma grande vitória, né? Quando eles disseram que ia destubar, eu vibrei, eu pulei, eu cantei, eu louvei, eu cantava para Joaquim dentro da UTI. Eu orava por ele dentro da UTI, eu cantava baixinho, né, para que ele soubesse que eu estava ali. Então, eu sempre tive esse contato, esse cuidado com ele. Então, assim, irmãs, para a glória de Deus, Joaquim foi para a enfermaria. Mas chegando na enfermaria, ainda teve outra luta, porque Joaquim ele não ganhava peso, né? Como foi um processo cirúrgico, e ele estava na dieta parenteral, elas tiraram da dieta parenteral, né? Que era a dieta na veia, começaram a dar o leitinho para ele e disseram que eu ia ter que dar de mamar. Mas com toda aquela situação, o meu nível de estresse estava muito elevado. Então não tinha, eu até tinha o leite, mas ele não conseguia fluir para que Joaquim mamasse direito. Então Joaquim começou a mamar, mas Joaquim não estava ganhando peso, pelo contrário, Joaquim começou a emagrecer. E aquilo me deu um desespero, né? E foi quando eu fui assistida por uma médica residente incrível, totalmente de Deus. Veio, me acalmou o coração, conversou comigo e disse: Mãe, tenha calma. Você só vai sair quando ele ganhar peso.
Então, vamos cuidar para que ele ganhe peso. E aí Deus mandou uma fono. A fono fez exames em Joaquim, a fono orientou, a fono conseguiu identificar o leite que ele estava se adaptando e a gente começou a dar o leite, né, a fórmula para Joaquim. Joaquim começou a ganhar peso. Quando Joaquim começou a ganhar peso, Joaquim ainda ficou uns dias em observação. E aí, irmãos, antes de Joaquim ter alta, olhe só as coisas de Deus. Perceba o cuidado de Deus. Deus está cuidando da sua vida, Deus está no controle de todas as coisas. E ainda que o cenário seja um cenário que a gente olhe e diga, tá tudo indo de mal a pior, Deus tem um plano e um propósito. Às vezes a gente não entende o propósito, naquele momento a gente não entende, mas depois que tudo isso passa, a gente entende o porquê que Deus estava trabalhando e a forma como ele estava fazendo. E aí, irmãs, quando nós estávamos na enfermaria, eu recebi a visita de uma médica. Quem era essa médica? Essa médica foi a doutora Tânia. Essa médica, ela recebeu Joaquim pela primeira vez na UTI do Santa Catarina. Quando Joaquim desceu do parto e foi para a UTI do Santa Catarina, foi essa médica que recebeu Joaquim. E quando eu cheguei lá no Hospital Varela Santiago, aquela médica que veio até mim, que conversou comigo, que me acalmou, foi a mesma médica que recebeu Joaquim no Santa Catarina. E aí, irmãos, é o cuidado de Deus lindo e puro. Ela fez questão de vir onde eu estava. Eu não me esqueço dessa médica, irmãs, porque eu entendi que se anjos, né, em forma de pessoas existem, aquela médica era um anjo do Senhor. É só figurativo, irmãs. Mas Deus usou grandemente a vida daquela médica. E aí ela veio até onde eu estava. Ela olhou para mim e disse assim: Mãe, você lembra de mim? Eu disse: Não. Todo mundo de máscara, gente, na pandemia, ninguém lembrava de ninguém, ninguém podia tirar máscara, ninguém podia, né? Ficar, ficar interagindo com ninguém. Só que quando ela foi me visitar na enfermaria, ela estava sem máscara. E ela disse: Você lembra de mim? Eu disse: Não. Ela disse: Eu sou a doutora Tânia. Eu recebi Joaquim, né, na UTI do Santa Catarina. E eu recebi Joaquim aqui. E aí, quando ela começou a falar, e eu comecei a chorar já, né? E eu disse: Doutora, o olhar dele. E aí ela fez: Sim, o olhar dele. Quando ele chegou, foi o olhar dele que falou comigo. E naquele momento eu entendi que ela entendeu o olhar dele. O olhar de Joaquim era de um pedido de socorro. E eu tinha, como mãe, entendido aquele pedido de socorro. E Deus usou aquela médica para cuidar de Joaquim naquele momento e entender o pedido de socorro dele. Então, ela não precisava dizer mais nada. Com aquelas palavras, eu entendi que ela havia entendido o olhar de Joaquim naquele momento. E a minha vontade era de me levantar e dar um abraço dela, mas não podia, né? Por causa da pandemia. Mas Deus usou grandemente aquela médica. Eu sou muito grata ao meu Deus pelo cuidado que ele teve com Joaquim. E olha só, lembra da residente que cuidou de Joaquim? A residente era aluna dela no Varela Santiago. Até isso Deus providenciou, porque aquela residente cuidou tão bem de Joaquim que era inexplicável. Então, assim, irmãos, o cuidado de Deus sempre foi muito evidente. A mão de Deus sempre esteve sobre nós, né? E naquele momento, vivenciando tudo aquilo, Deus me fez largar todo o meu excesso, né? Ele me fez soltar porque eu precisava soltar para poder descansar. Então eu entendi que ele operou um milagre, mas eu precisei confiar, eu precisei descansar para ele agir, né? Então, por vezes a gente fica preocupado demais, por vezes a gente fica ansioso, querendo tomar a frente de Deus e dar uma ajudinha a Ele, quando Deus disse: Não, eu não preciso que você ajude, eu só preciso que você descanse, porque enquanto eu trabalho, você vai descansar. E assim foi feito. Depois de alguns dias, né, da visita dessa médica, Joaquim ganhou peso e teve alta para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, Joaquim hoje está com 5 anos de idade, graças a Deus.
Depois da alta dele, ele ainda teve algumas internações, mas foi, não foi referente à questão cardíaca, né? Ele teve bronquiolite e foi internado, né? Passou por esses processos, mas para a glória de Deus, Joaquim está aqui com 5 anos, né? Completou dia 28 de abril 5 anos. Ele faz acompanhamento anualmente, mas não faz uso de nenhuma medicação. Ele não toma nenhuma medicação. Então, assim, irmãs, o que hoje eu quero compartilhar com vocês é que o nosso Deus, ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que continua fazendo milagres. Muitas vezes os milagres não são vistos, né, a olho nu, porque nós não estamos em todos os lugares. Mas Deus continua operando milagres, né? Porque aos olhos humanos e ao olho daquela médica que viu Joaquim saindo, né, do hospital, ela disse: ah, esse aí só Jesus. E era só Jesus mesmo, porque era Jesus que ia operar um milagre na vida dele, né? Então, depois que tudo isso passou, eu passei a entender muitas coisas que eu não havia entendido, né? E a maior lição que eu tirei de tudo isso é que nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor, né, nos dá, daquilo que o Senhor tem para nós. E eu passei a entender que o trabalho, ele é muito importante, o trabalho, ele é necessário para a gente. E é importante, né? Tanto para a questão financeira quanto, enfim, para algumas pessoas que realmente têm essa necessidade de se sentir útil no sentido do trabalho, como eu me sentia, né? Depois de Joaquim completar 3 anos, eu trabalhei novamente, né? Mas eu cheguei a um ponto que eu disse, Senhor, tu sabes, não dou conta mais, né? Não dou conta mais de dar conta de tudo, de casa, de trabalho, disso, daquilo outro, não dou conta. Eu passei aí a conhecer os meus limites e a me cuidar nesse sentido, a dar ouvidos ao meu corpo e à minha saúde emocional, né? Então eu passei a entender que eu tenho limites. O meu corpo tem limites, eu preciso me ouvir, eu preciso entender que preciso também cuidar de mim para poder cuidar dos meus filhos, né? E hoje eu tenho minhas duas bênçãos, né? Meus filhos e tenho minha família, meu marido, compartilhando comigo, né, da minha vivência diária. E nós estamos vivendo diariamente o ordinário de uma maneira extraordinária sobre o cuidado de Deus, né? Então, a reflexão que eu deixo para as irmãs é isso: o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, o nosso Deus continua operando milagres, nada é impossível para o nosso Deus. E existem experiências, irmãs, que nós vamos precisar viver com o nosso Deus, né? Deus, ele tem coisas para mostrar individualmente, né? Existem coisas, existem testemunhos que eles serão públicos, mas existem outras coisas que nós vamos viver e conclusões que nós vamos tirar desses testemunhos que é para nós mesmos, né? Para a nossa vida pessoal. E eu espero que eu tenha contribuído, né, com a vida das irmãs, para que o nome de Deus seja glorificado. E eu acho que é isso. Compartilhei tudo. Não sei se eu demorei muito, mas eu agradeço a oportunidade das irmãs. Viu? Amém, irmã. Bendito seja o nosso Deus, né? Amém. Que venhamos cada dia colocar as nossas preocupações, lançar as nossas ansiedades ao nosso Deus, porque é Ele quem cuida de nós, né? Amém. Amém. E agora eu vou passar a palavra para a Ilana. Amém. Obrigada, Lília. Karina, muito obrigada. Eu quero dizer para vocês que Karina é uma amiga, uma irmã, foi minha líder, né? Nem lembra mais. Foi minha líder no Ministério Missionário aqui no estado do Rio Grande do Norte, resgatando vidas. Mas faz tanto tempo, ela nem lembra. E vivemos assim uma fase muito boa. Ela foi muito grandemente usada na minha vida. Mas eu não vou ficar falando porque não é sobre mim hoje é sobre ela. E é uma mulher de Deus, uma serva desde muito jovem, sempre muito apaixonada por Cristo, apaixonada pela obra do Senhor.
E realmente, até para chegar esse tempo, né, Karina, que eu pude acompanhar um pouco, esse tempo de líder, aquela adolescente, jovenzinha, assim, muito empolgada na obra do Senhor, para poder parar tudo, né? Não parar tudo, porque ela nunca deixou de servir ao Senhor, mas entender que agora era o tempo que Deus estava dando uma família para ela, né? Então, eu pude É estar casada verdade. com ela e conheceu o Paulo, ainda não conheceu o Benjamin. Ela já falou, inclusive, parte do testemunho, o início do testemunho, só que eu me emociono do mesmo jeito. Tinha coisas que eu não lembrava. Acho que foi em outro, foi no Instagram, num vídeo, no ao vivo no Instagram, e ela trouxe mais algumas coisas, até porque, né, agora tem mais coisas da vivência com ele, agora está com 5 anos. E é muito bom ver, né, essa experiência e essa fé sempre presente ali na Karina. A gente sempre deixa um tempinho para fazer umas perguntas, né? E acredito que Lilian se identificou, porque Lilian também tem uma história, né, de milagre com o filhinho dela. Mas a gente vai ouvir em outro dia, né, Lilian? Deus quiser, vai ter o vídeo dela também. É. Eu anotei muitas coisas aqui. Eu achei algumas frases assim, sabe? Vieram assim, aquele processo, né, era meu, como você falou. Aí você falou você precisa olhar além do que os seus olhos estão vendo. Para o milagre acontecer, é preciso o homem chegar e dizer, só Deus. Então, na verdade, o que aquela mulher estava falando, né, com uma péssima, bem péssima na questão da ética, né? Mas era necessário, porque ela falou né, por descuido, mas um coração que está em Deus percebe a força da Isso, palavra, né? E você, das músicas, né? E quando você disse que o médico falou, não se contente com o diagnóstico do médico, né? E Deus é Deus de milagres, nada é impossível. E eu escrevi que nem eu estou entendendo o que eu coloquei, mas eu sei. Ah, tá. Há experiências que precisamos viver com o nosso Deus, né? Então, isso. maravilha, maravilha. A pergunta que eu tenho para fazer, tem várias, né? Mas não vou cansar você. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como é, depois. Pronto, hoje o Joaquim, com 5 anos, lembrando, gente, que eu coloquei erradamente Benjamin. Eu não sei, sabe? De repente veio um É terceiro parecido, aí. é parecido. Além de ser parecido, será que vem um terceiro aí, hein? Hum. Mas de que forma, Karina? Hoje o Joaquim conhece a história dele, né? Como é que é como você transmitiu para ele, também para o Paulo, né? Como é que é isso hoje, assim? Como é que você usa isso? Enfim, como é Ah. transmitido? Então, quando nós olhamos para Joaquim, nós vemos um milagre, né? Então, uma das coisas que eu também aprendi com a vida de Joaquim é que eu ia olhar para ele e agradecer. Só para vocês entenderem, Joaquim é uma criança muito cheia de energia, muito cheia de energia. E a gente começou a observar até algumas coisas assim e suspeitar e investigar se ele tinha algum nível de autismo. A gente entrou nesse processo, né? Porque, enfim, não vou me prender a isso, mas assim, ele é uma criança muito cheia de vida e Joaquim é uma criança, gente, muito feliz. Você olha para Joaquim e interessante que ele tem uma característica muito dele. Ele não chora facilmente, não chora. Muito difícil ele chorar, né? Muito difícil Joaquim chorar. Então, assim, é uma criança muito alegre, uma criança que esbanja, né, a nossa volta, assim, a alegria, a felicidade. Paulo é uma criança que
sentiu a chegada de Joaquim no sentido de felicidade, no sentido de que ele pedia muito o irmão, ele queria muito esse irmão, e Joaquim chegou para completar a vida dele, ele está dormindo aqui do lado, irmão. E Joaquim chegou para completar a vida dele, a nossa vida. Então, quando a gente olha para Joaquim, a gente sabe que foi o cuidado de Deus, que foi um milagre, né? Então, logo quando Joaquim, os primeiros 3 anos de vida de Joaquim, a gente sempre teve muito cuidado, medo com isso, medo com aquilo. E hoje nós estamos mais tranquilos no sentido de descansar em Deus e dizer, Senhor, se o Senhor cuidou, então continua cuidando, né? Continua cuidando. Então ele brinca, ele corre, ele se diverte, ele faz tudo que outra criança faz na rotina dele. A gente só tem alguns cuidados, né, necessários assim com ele. Mas o que eu sempre digo, né, para ele, Joaquim, ele ficou com a dificuldade na fala. Ele tem um certo atraso na fala, né, que foi uma das coisas que a gente começou a observar. Mas a gente, a princípio, levava em consideração que ele ficou quase 2 meses entubado, então nós associávamos a isso, né? A questão do tubo. E aí a gente começou a perceber esse atraso. Então, o Joaquim é uma criança que fala tudo hoje, para a glória de Deus, ele fala tudo. Porém, algumas palavras com dificuldade. Ele tem algumas dificuldades de falar algumas palavras, mas já formula agora. O ano passado ele não estava formulando, né, algumas frases, mas esse ano ele já está formulando, então está falando bastante coisa, interagindo, ama cantar. Todas as noites ele vai dormir balançando na rede e começa a cantar. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, e começa a cantar. E assim, é uma alegria, né? Joaquim é a nossa alegria, e eu sempre digo para ele o seguinte: meu filho, quando você crescer, você vai poder compartilhar do milagre que Deus fez na sua vida, né? O milagre que Deus fez na sua vida, porque eu precisei estar ali e presenciar, né? E ver. E teve um momento, né, em que eu vi aqueles bebês saindo da UTI, as mães em pranto, e eu pedi uma coisa a Deus. Naquele momento eu digo, Senhor, não me permita me sentir melhor ou pior, porque era uma dor, né? E eu pensava, poderia ser, poderia ser eu chorando. Mas, Senhor, não me permita ser. Mas também não me permita me sentir, né, privilegiada pelo fato de não estar ali naquele momento chorando. Então, assim, são coisas que Deus ele vai trabalhando no seu coração ao longo, né, de tudo que você vivencia. Então, eu vejo meu filho, eu glorifico a Deus e somente a Ele, porque eu sei que foi Ele, foi o cuidado dele, foi a mão dele para que o nome dele fosse glorificado, né? E o clamor de uma mãe, o clamor de uma mãe, porque eu me lembro que eu orei, eu clamei muito, 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 e eu dizia, Senhor, em nome de Jesus, cuida do meu filho, cuida do meu filho. E com tudo que eu vi, né, com toda a situação, mas o Senhor cuidou, guardou, e hoje nós estamos aqui compartilhando essa bênção, né, que foi o cuidado do Senhor com a vida de Joaquim. E eu sou muito grata a ele por todo esse cuidado, por todo esse milagre, e que ele cresça, fale bastante para poder compartilhar, né, o que o Senhor ele fez na vida dele. E é isso. Lívia, tem alguma pergunta? Então, eu ouvindo aqui ela falar, né, eu lembrei, né? É, o que eu passei foi bem parecido, porque até lá foi no mesmo hospital que eu fiquei com o Pedro. Eu passei 38 dias lá também, internada, lá no Santa No Bahia. Catarina. E no Santa Catarina? Sim, com o Pedro, o meu filho, que também é um milagre. Eu já falei aqui com as irmãs, também dei o testemunho. Amém. Aí eu, Amém. Glória a você Deus. falando e eu lembrando que eu passei também. É, é difícil. Vai passando os flash, né, irmã? É, vai passando, Os porque foi flash, essa mesma amém. luta também, essa correria, tinha que ficar lá no neonatal, fiquei lá com ele 38 dias. Foi bem difícil também. Pedro nasceu com 40 centímetros e 1,340 kg.
e precisou ganhar peso e não ganhava. Foi uma luta. E o que eu tenho para falar é que é isso mesmo. Ora a gente ficava desesperada, né? Ora a gente clamava ao Senhor, ora a gente ficava desanimada. E do mesmo jeito aconteceu também. Muitas mães perdiam os filhos, a gente vê, quando perdia, a gente entristecia, né? Ficava imaginando, será que o nosso filho, né? É verdade. Será que o meu filho também vai, né? Resistir? Mas Essa uma dor. coisa a gente sabe, né? Que Deus está no controle mesmo. A gente tem que confiar, tem que descansar, tem que estar ali, descansar de uma forma de não duvidar, né? E Sim, foi isso mesmo que aconteceu, bem parecido com o que você passou. Ele não precisou assim fazer muita cirurgia, mas teve que ficar um bom tempo para ganhar peito, para pegar peito, essas coisas. Mas quando tudo está no controle do Senhor e tudo está também dentro da vontade de Deus, né? Então a vontade dele, a gente teve que ficar lá, mas ele saiu, recebeu alta, para a glória ficou de Deus, né, bem. irmã? Agora está com 18 anos, já fazendo, esperando Pronto, resultado para o fazer jovem, né? faculdade. E É o isso jovem. aí é sempre no nosso coração, a gente tem que estar sempre ali louvando, agradecendo, e isso nunca vai sair de dentro de nós, né? O É milagre que a verdade. gente viveu, que a gente presenciou, né? Então é isso. Verdade. Não tem assim uma pergunta, mas é só para demonstrar para você que eu entendo a tua dor, porque eu também passei e sei a Sim. gratidão também que você sente, que você tem para o nosso Deus, eu também, a mesma coisa. E amém. Que Deus continue Amém. cada dia te fortalecendo para a gente continuar, né? Nossa caminhada com Ele, né? É Amém, isso. irmãzinha. Amém. Karina, Amém. eu acho uma coisa que a gente é louvável, né? A gente falar aqui sobre a importância, né, do pai, né, nesse processo, que a gente sabe que o Paulo não pôde estar por uma questão da época, mas eu acho que é sempre bom a gente falar, porque quantas mulheres, né, não tem, às vezes não tem um companheiro ali, ou eles não Isso, antes. E aí foi difícil para você porque ele não pôde estar, mas saber que ele estava, mesmo que distante, né, com o isso. Paulo e tudo. E mas ao mesmo tempo também se torna desafiador imaginar quando você falava, né, quando você fala que naquele momento que era só, não tinha como ele estar, então era só você e o Senhor ali, né? Isso. Sabendo que ele estava lá, que ele estava pensando, que ele estava orando, que ele estava cuidando, mas ali era só você e o Senhor. E o Joaquim, e às vezes sem poder pegar no seu filho, né? Então, nossa, a gente ouvindo o testemunho, né, é uma coisa que já passou, já aconteceu. Agora, você imaginar a pessoa vivendo aquilo naquele momento, não dá nem para a gente imaginar, né, Karina? Como, Isso. por exemplo, como você poderia nos dizer, classificar como era a Karina antes, a Karina mãe do Paulo, a Karina mãe do Paulo e do Joaquim? Quais são as principais? Então, vou lhe dizer, mas deixa eu só acrescentar uma coisa. E essa questão de Orlando era tão importante porque, assim, eu ficava esperando ele chegar para a visita para eu poder dar um abraço. E aquele abraço era algo que eu precisava. Era uma forma de eu descarregar aquilo que eu estava, aquele peso. Era como se naquele abraço eu compartilhasse com ele. Às vezes a gente não passava muito tempo, mas se ele estiver escutando lá na área, não sei. Mas isso foi muito importante para mim, porque só o fato da presença dele, né? Eu ficava esperando. Tinha dias que ele saía do trabalho e ia lá só para a gente dizer assim: Oi, olha, Joaquim tá assim, 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 pronto. A gente se despedia, ele me dava um abraço e aquilo para mim eu sentia falta quando ele não ia, né? Porque foram quase 2 meses de internação. Então, eu sei que foi difícil para mim, mas também foi difícil para ele, né? E tinha o cuidado de Paulo. Eu não entrei nesse detalhe, mas teve um dia que Deus providenciou,
uma criança com suspeita de Covid. Gente, o cuidado de Deus é assim. Essa criança não estava com Covid, para a glória de Deus, não estava. Mas foi uma suspeita, e nessa suspeita eles mandaram todas as mães para casa, as que moravam perto, né? E aí eu consegui vir em casa, dormir em casa e ver Paulo. A felicidade de Paulo foi incrível. Então, assim, para Paulo, sabe, Ilana, também foi um momento difícil passar por toda essa situação, né? Então, assim, quem eu era antes, né, de, de ser mãe, sendo mãe de Paulo, e quem eu sou hoje, sendo mãe de Joaquim, né? Paulo, para mim, foi uma descoberta da maternidade, porque eu não tinha nenhum tipo de experiência, de vivência, né? E eu acredito ter tido depressão pós-parto, depois de Paulo. Eu só não consegui identificar e não consegui tratar. Mas hoje, com a maior maturidade, inclusive, tem um filme que eu assisti que eu consegui identificar nesse filme. Depois você assiste. Esse filme, o nome dele é Respire Fundo. Se eu não me engano, é isso mesmo, Respire Fundo. E ele é um filme que ele fala sobre a maternidade e a depressão pós-parto. E eu consegui me identificar nesse filme, né? Então, assim, foi uma gestação simples no sentido de não tive nenhum problema, né, de saúde. Eu era mais nova, estava com 29 anos quando tive Paulo. E Paulo chegou trazendo uma alegria incrível, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha dificuldades de lidar com a maternidade pelo que eu estava vivenciando, né? Então hoje eu converso com ele, né? Já tive esse momento com ele de conversar com ele e de dizer, meu filho, houve momentos em que mamãe não foi, né? A mãe que eu desejava ser, mas porque mamãe passou por esse processo, por isso, então me perdoe. A gente já conversou sobre isso, né? Porque eu entendo que eu passei por esse momento de dificuldade, né? Mas quando o Joaquim chegou, eu já tinha mais experiência, né? E eu sinto que toda aquela fragilidade que eu tinha quando Paulo chegou, eu já estava reforçada em Joaquim. E toda essa situação que eu vivenciei ainda me tornou mais forte, no sentido de ter que suportar aquilo, de ter que vivenciar. Quando eu saí do hospital, eu fui identificada com estresse pós-traumático. Eu não sei se eu compartilhei isso com, né, com você. Eu passei no cardiologista, o cardiologista fez todos os exames, pediu vários exames e eu fiz alguns exames e ele viu que meu coração estava bem, mas ele me encaminhou para terapia, né? Por isso que eu digo hoje a todo mundo, todos nós precisamos de terapia, façam terapia, porque é extremamente importante. Ele me encaminhou, né? Foi quando eu disse para você que eu tive a oportunidade de fazer, mas naquele momento não acabei que não dando certo, né? Mas até nisso eu vejo hoje o cuidado de Deus, porque Deus ele estava me fortalecendo com tudo que eu enfrentei, né? Então eu realmente, né, tive esse estresse pós-traumático e eu me lembro que às vezes eu acordava de madrugada e eu pensava que eu estava dentro da UTI. Era uma coisa muito louca. Eu precisei tomar medicação, fazer vários exames de sangue, estava com a vitamina D baixa. Eu sentia dor em todo o meu corpo, porque lá nesses hospitais, né, quando eu estava na casa de apoio, eu dormia numa cama, mas depois que eu fui para a enfermaria era uma cadeira, uma poltrona, e não era muito assim, né? Então, meu corpo meio que ficou formatado naquela poltrona. Quando eu cheguei em casa, ele demorou um bocadinho para relaxar e eu consegui dormir na minha cama, né? Mas assim, tudo o cuidado de Deus, eu vejo a mão de Deus em tudo, eu vejo o cuidado do Senhor em todas as coisas. E louvo a Deus por tudo isso. Hoje eu me vejo uma mãe mais experiente, eu me vejo uma mãe mais forte, né? Disposta a enfrentar muitas coisas, mais do que eu já enfrentei pelos meus filhos, né? Porque por diversas vezes eu abri mão, saí do trabalho, eu disse, eu não quero saber, eu vou
vou sair e vou cuidar dos meus filhos, né? E hoje eu entendo uma coisa muito importante. Se eu tenho energia ainda, a minha energia vai ser preservada para cuidar deles, porque eu não consigo mais dar conta como eu dava antes, né? Você me conheceu assim bem jovem e sabe como eu era ativa, né? Como eu era ativa. Quem me conhece hoje, quem me vê hoje, não tem noção da quantidade de coisas que eu fazia. Tem vezes que eu volto atrás, eu digo assim, meu Deus, eu fazia tudo isso, né? E aí eu olho e eu digo, não, hoje eu preciso preservar a minha paz, hoje eu preciso preservar a minha saúde emocional, física, para o cuidado com os meus filhos, porque continuo servindo ao Senhor, mas dentro daquilo que eu entendo que posso, né? Se hoje eu olho e vejo assim várias necessidades, várias coisas, né? Inclusive algo que Deus tem trabalhado muito ao meu coração, eu olho, paro, penso, não é responsabilidade sua. Então eu digo, não é responsabilidade sua. Deus falou muito comigo, viu, Ilana, esses últimos dias sobre essa questão. Não é responsabilidade sua, porque eu cresci com muitas responsabilidades. E aí vem a questão de você continuar achando que muita coisa é responsabilidade sua, né? Então, assim, Deus, ele é um Deus tremendo, um Deus lindo. E eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus filhos, porque às vezes eu fico me avaliando, né, enquanto mãe. Eu acho que toda mãe às vezes tem esse peso, essa carga de olhar e dizer assim, será que eu estou sendo uma boa mãe? E aí eu paro, respiro e penso, eu estou dando o meu melhor. Eu posso não ser a mãe perfeita, mas dentro das minhas possibilidades eu tenho dado o meu melhor, né, para os meus filhos e para minha família. E aqui estou eu. Maravilha, dá vontade de continuar, mas a gente, por causa do tempo também. Isso. Precisa parar. Mas uma coisa muito importante é que as pessoas às vezes. Foi por isso que eu corrigi logo, né? Tipo assim, quando ela parou o ministério, não, o ministério continua. E agora ela está com o ministério mais importante, que é imprimir Cristo através da vida do cotidiano na vida dos seus filhos até eles ficarem velhinhos, né? Porque quando eles envelhecerem, você provavelmente não estará mais, mas aquilo que você ensina agora vai ficar com eles. Então, esse é o ministério mais importante, né? E realmente não tem como. E, ao mesmo tempo, Karina, de fato, você já tem falado, né, que essa questão de que está num ritmo bem diferente daquele que eu conheci, né, que é ela ativa e tudo, mas não tem nem assim, nem comparação, porque para aquela época, né, Deus deu a força é, como é específica para aquele tempo, e agora Deus te deu a força para esse tempo, que é o que você precisa, e em nenhum momento, né, que às vezes acontece, né, com a gente se compara com aquela época que eu, poxa, mas eu não sou mais, era para aquele tempo, né? Então, louvado seja Deus, que essa vida passou, e esse é o tempo de, Amém. como a gente usa aqui no nosso, né, Lilian, um versículo que é para nós aqui do Mulheres Posicionadas, para tal tempo como este. Então, Deus nos chamou agora para esse tempo agora. Deus te chamou naquela época para aquele tempo e te chamou para agora estar cuidando da sua família, dos seus filhos, imprimindo homens de Deus para a próxima geração, né? Então, louvado seja Deus pelo Joaquim e pelo Paulo, por Karina, por Orlando, por essa família linda e Amém. abençoada, né? Nós vamos encerrar. Agradeço a Lilian pela introdução e também que ela ainda vai contar a benção. Ela já contou a benção dela, mas vai contar de novo. Porque aqui a gente repete a benção, a gente ouve de novo, a gente acredita. Amém. Compartilha, né? É. Karina, você está com a igreja agora, porque eu falei, eu não tinha perguntado para Eu passar. estou na Igreja Batista em Jardim Petrópolis, Sim, aqui no, em São Gonçalo do Amaranto. certo, certo. Então,
Que Deus te abençoe, minha amiga. Deus te fortaleça Amém. cada vez mais e que você tenha muitos lugares para você contar esse testemunho. E eu espero que esse vídeo chegue a muita gente, porque é o poder de Deus e a gente precisa falar disso, Amém. né? Num tempo em que tantas pessoas estão deixando de crer, elas precisam ver quem é esse Deus, né? E Amém. nós vamos orar por alguns dos pedidos que a gente já faz, né? Esse mês de maio que acabou, acabou ontem, a gente estava dando muita ênfase às mães, mas a gente também precisa lembrar das mães, né, pelas quais nós estamos orando, os pedidos, por exemplo, nós oramos pela igreja perseguida, então as mães da igreja perseguida, as mães lá da dessa questão lá do Afeganistão, desses países onde há casamento infantil, né? Então a gente ora pelas mães, por essas meninas, algumas que se tornam mães até, né, contra a vontade delas, para que essas leis sejam destruídas em nome de Jesus. E a gente vai orar por alguns desses pedidos. Vamos encerrar então orando. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque quase que esta live não sai com as dificuldades que eu tive, Senhor Deus, nos problemas técnicos, mas o Senhor disse: persevere, porque vamos ouvir essa palavra. Assim como a própria Karina teve uma grande dificuldade antes de vir para cá, que ela quase não vem, né? O inimigo tentou também paralisar, atrapalhar, prejudicar o seu filhinho, pai. Mas glória a Deus, a vitória chegou, Amém. porque o Senhor é o Senhor deste projeto, deste ministério. E Amém. o teu nome há de ser glorificado e nada e ninguém pode impedir. Nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos, Senhor, por todas as pessoas que vão ouvir este testemunho e vão crer que tu és o Senhor. Nós Amém. agradecemos, ó Deus, pelo que tu fizeste na vida da tua filha, não apenas na sua maternidade, mas muito antes, Deus, como o Senhor sempre esteve agindo na vida de Karina, e ela sempre foi, ó Deus, uma pessoa muito, um exemplo aqui, Senhor Deus, nesse estado, para muitas das meninas, dos jovens, o seu amor por ti, ó Deus, a sua dedicação pela tua obra, pelos seus amigos, Senhor Deus, e também pela sua família. E agora, Deus, o Senhor tem transformado ela em esposa, mãe, e continua fazendo dela uma serva, uma missionária, uma mulher, ó Deus, que ama a tua obra, ama, Senhor Deus, o teu nome. Por isso, ó Deus, nós te louvamos pela vida dela, te louvamos pela vida do Orlando, Senhor. Está ali ao lado dela, Senhor Deus, tem sido bênção, ó Pai. Ó Deus, seja também, nós agradecemos e pedimos, ó Deus, pela vida do Paulo, pela vida do Joaquim, Senhor. Cobre, Senhor Deus, esta família com o sangue precioso de Jesus. Não deixa que Amém. mal nenhum lhe toque e que eles continuem te servindo com alegria, que eles continuem vivendo no cotidiano, nos milagres do cotidiano. Senhor Deus, Amém. cada dia mais, Pai, a tua bênção esteja sobre este lar. Senhor Deus, eu te agradeço por Lilian, Senhor, pelo seu testemunho de vida também. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, e peço pelo Pedro, pelo irmão Alderi. Senhor Deus, continua a tua obra na vida deles. A Liana, que esteve aqui, certamente, ó Deus, por causa das suas demandas, ela não pôde ficar até o fim. Seja com ela, seja com seu filho, seja com seu esposo, seja com cada irmã que faz parte do Mulheres Posicionadas, seja comigo, meu esposo, Deus. Ser com as nossas demandas, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem me ensinado através desses testemunhos maravilhosos, como o da Karina, da Mitilene, Senhor, da Adja, Senhor, da própria Lília. Senhor Deus, nós te agradecemos. Continua abençoando, Senhor. E agora nós Amém. clamamos em favor, ó Deus, das mães. Senhor Deus, as mães mães da igreja perseguida, as mulheres ali no Níger, da Nigéria, Senhor Deus, no Afeganistão, na Coreia do Norte, na Índia, no Sudão, Senhor Deus, na China, Pai, e em tantos outros lugares, lá em Moçambique, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor Deus, não só
o povo de um modo geral, os teus servos de um modo geral, que estão passando, Senhor, por muitas dores em favor do teu nome. Mas, ó Deus, nós te pedimos por mães que estão vendo seus filhos morrerem, ó Deus, por amor a ti, ou passarem por dores por amor a ti, ou elas mesmas, Senhor Deus, precisam muitas vezes, Senhor, estar entregando suas vidas por amor a ti. Senhor, pedimos ao Senhor. Chega ali, Pai, com a tua misericórdia e graça, com teu consolo, teu conforto, tua força sobre elas. Ó Deus, pedimos, ó Deus, pelas mães, ó Deus, que entregam suas filhas, ó Deus, para ser vendidas. Senhor, não permita, Deus. Senhor, clamamos ao Senhor pela salvação destas meninas, para que essas leis sejam desfeitas, Senhor. Que o Senhor conceda dinheiro, Senhor, conceda recursos para as famílias não venderem suas meninas, Senhor. Nós te pedimos por aquelas que já foram vendidas, que de alguma forma elas sejam, ó Deus, alcançadas pela graça de Cristo, Senhor. Por mais que elas estejam sofrendo tudo isso, elas possam sentir a tua doce presença, Senhor, mudando as suas vidas. Te apresento, Deus, os nossos clamores, Pai, que nós não venhamos a desistir de orar, de interceder. Pedimos a Deus por cada mãe do nosso projeto, do nosso ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor abençoe vocês. Nossa fotinha, tá? Vamos para a foto? Eita, cadê? Tá aí? Oi? Você tá aqui? Ah, Não tá vendo, não? sem querer, eu cliquei aqui no Ah, não. WhatsApp. Vamos lá? Um, dois, três e já foi. Foi. Eu precisava piscar o olho. Não, eu morro de medo quando vê essas fotos, que é a hora que fecha, eu sempre fecho o olho. Karina, beijo. Amém. William, beijo. Deus abençoe vocês. Amém, gente. Obrigada. Assim que o vídeo Deus estiver abençoe. pronto, já coloco lá e mando para você, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, viu? Obrigadão, gente. Boa noite para Amém. Boa vocês. noite, Boa mãe. Fica com noite. Deus. Tchau.